Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou passando aqui para mais um conteúdo e dessa vez vamos falar sobre a temporada do Mercúrio em Câncer, que vai do dia 8 até o dia 26 de junho. Eu estava aqui pensando se eu ia fazer uma live, se eu ia fazer um vídeo, mas está tão corrido aqui, tanta coisa para fazer e tanto conteúdo para trazer, que eu falei, eu vou pela forma mais prática mesmo, mais rápida, que é o áudio, né? Porque o importante é passar a mensagem. E quero passar ela até de uma forma bem pontual, bem direta. Bom, Mercúrio então entrou no signo de Câncer, estamos nessa energia. Mercúrio representa a nossa mente, a nossa comunicação e mais uma série de outros atributos que você pode ver lá no curso de astrologia. Tem uma aula inteirinha sobre Mercúrio, né, para você poder estudar esse planeta. E agora ele passa pelo signo de Câncer, que embora não seja, né, uma debilidade específica, não tem ali uma queda ou um exílio, o elemento água não é o elemento mais natural para Mercúrio. Porque Mercúrio vai falar muito da racionalidade, da praticidade. Mercúrio ele fica muito forte em signos de ar e signos de terra. Mas, nesse período, ele vai passar pelas emoções, pelas águas de Câncer. E isso é muito bom também, né? A gente tem que aprender aí a conectar a nossa mente com o nosso coração, com as nossas emoções. Então, o signo de Câncer ele representa esse mundo das emoções, principalmente aquelas emoções mais íntimas. Então, traz um período muito interessante para a gente poder falar sobre emoções, conversar sobre emoções, trazer as emoções ali, a consciência, né? Muitas vezes a gente fica fugindo de sentir, e aí o Mercúrio em Câncer, ele fala para a gente não se conecta aí com o sentir, inclusive porque o nosso amigo grandão Júpiter já entrou em Câncer. Então o sentimento vem muito à tona. O Câncer também fala muito do passado. Então a gente pode ter um período ali nesse mês, quando o Mercúrio está passando aí pelo signo de Câncer, onde a gente pode pensar no passado, relembrar algumas coisas, né? Podem vir flashes aí do passado. E aí vale a pena, né? Às vezes a gente pode aprender com alguma coisa que vem do passado. Outro tema canceriano é família. Então, falar sobre família, falar com membros da família, tudo isso pode ficar muito forte nesse período. E eu destaquei aqui também a questão do cuidado e da nutrição, principalmente a nutrição emocional. Então é um período muito interessante que a nossa mente pode estar muito voltada aos cuidados. E aí eu convido você a pensar nos cuidados naturais, no seu bem-estar natural. Né? Porque a gente tem aí, eu estou preparando uma aula, eu não sei se eu vou também fazer um encontro ao vivo, ou se eu vou gravar essa aula e depois disponibilizar. Mas eu tenho trabalhado muito essa questão de tirar a toxina da vida. Né? Tirar a toxina da vida. E o Mercúrio em Câncer é um momento maravilhoso para isso. Comece a pensar, comece a trazer a consciência como que você nutre o seu corpo, tanto físico quanto mental, emocional, e como que você trabalha um autocuidado. Pode ser um período muito, muito interessante. Vamos lembrar que Câncer é um signo regido pela Lua. Né? Então, o Mercúrio, nesse período, vai estar muito ligado a todos os movimentos da Lua. E eu quero destacar aqui algumas datas importantes, né, que vão ser datas de aspectos, lembrando que eu sempre estou falando sobre tudo isso no resumão da semana, eu também falo ali no astral do dia, enfim, a gente está sempre revendo esses aspectos, mas eu já quero dar a noção de como que vai ser a jornada, a temporada do Mercúrio por Câncer. No dia 8 do 6, Mercúrio entrou em Câncer e já no dia 9, Mercúrio fez quadratura com Saturno e Netuno. Eu estou gravando aqui, né, basicamente no dia 10. É isso, né? Estou gravando no dia 10. Então a gente ainda está fortemente nessa energia da quadratura de Mercúrio com Netuno, que pode trazer um tom de preocupação, pode trazer. Inclusive, no astral do dia de hoje, né, eu estou gravando hoje, e se você me acompanha direto, você já deve ter ouvido o astral do dia de hoje. Eu falei muito da fisiologia e falei muito dessa questão do olhar para baixo, olhar para cima, a forma que a gente mantém a nossa postura. Postei sobre isso também lá no meu Instagram, nos stories. Então, trabalhe isso, né? Porque o início da temporada canceriana já começa recebendo aí o desafio de Saturno. E o mesmo acontece com Júpiter, tá? Então, Júpiter, que é o grande benéfico e fica forte em Câncer, ele tem aí um desentendimento com Saturno e Netuno, assim que ingressou no signo de Câncer. Aí a gente vai ter um momento muito interessante, que vai ser no dia 11, que vai ser amanhã, vai ser bem ali, um dia antes do Dia dos Namorados. E esse é um aspecto muito bom para pelo menos trazer uma bênção aí para o Dia dos Namorados, né, que veio nesse ano numa situação um pouco desafiadora, principalmente com a Vênus. Né, Vênus, que é o planeta do amor, no Dia dos Namorados ainda está numa influência forte de quadratura com Plutão. Mas
No dia 11/6, Mercúrio faz um sextil com Vênus. Vênus que está lá fortíssima em Touro, né? Está lá feliz na sua casa, no seu lar. E isso traz mais ainda a temática que eu já comentei do autocuidado, da autonutrição, da gente poder ter esse carinho para com a gente e para com o que a gente ama, né? Lembra que você, inclusive câncer representando a família, né? Não sei quem está me ouvindo aí, de repente você é responsável por uma família, você tem ali uma coisa de cuidar, né, de filhos, enfim, você está ali representando uma família e você pode trazer esses cuidados para essa família toda, né? E conversas serão muito bem-vindas. Mercúrio, sextil com Vênus, conversas agradáveis, conversas de harmonia, conversas de equilíbrio serão muito bem-vindas. No dia 13/6, o Mercúrio faz um trígono com Lilith. E isso traz à tona algo muito interessante, que é falar sobre temas tabus. Lilith traz muito essa temática, né? De coisas tabus e principalmente envolvendo a sexualidade. Pode trazer aí uma conversa melhor. Esse campo da sexualidade é muito importante, né? Inclusive na questão dos relacionamentos. Também postei sobre isso lá no meu Instagram. A sexualidade, né, a relação sexual, gera muita oxitocina. E a oxitocina é o hormônio que traz a conexão, né, entre as pessoas. E aí, imagina, né? E diz, ó, olha, fica a dica, eu coloquei isso no meu Instagram, mas se você não viu ainda, você está perdendo, né? Mas eu vou comentar aqui. O efeito da oxitocina dura cerca ali de 48 horas. Né? Então, se você tiver uma relação sexual ali com quem você ama, a cada 48 horas você vai ter uma carga de oxitocina maravilhosa aí na sua vida. Então, Trígono com Lilith traz isso, né? Falar sobre esse tema que é vida, esse tema que é tão lindo, mas que infelizmente ainda hoje na nossa sociedade é um tema meio que tabu, as pessoas têm meio que vergonha de falar, é meio desconfortável, mas quem sabe esse trígono de Mercúrio com Lilith, ali para o dia 13, abre um pouco, né, esse campo. 21/6, a gente tem aí o trígono de Mercúrio com a cabeça do dragão. Então é o momento da gente conversar, pensar, refletir sobre nossa correção de alma, nosso caminho de alma. Então esse aspecto também é muito interessante. Trígono com a cabeça do dragão. Veja se você está indo para o seu norte, a sua correção de alma. No dia 24, o Mercúrio faz uma quadratura com Quirón. Aí já é um aspecto desafiador que pode trazer à tona aí feridas. E é aquele momento que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra. Aliás, eu já falei esses dias, né? Por conta dos gêmeos, né, da lua nova de gêmeos e tudo, que a gente ainda está na influência dela, eu falei muito sobre a questão do poder da palavra. E aí o quanto que a palavra tem poder e você ser impecável com a palavra, que é o primeiro compromisso dos 4 compromissos, é muito importante. E aí, no caso, né, Mercúrio quadratura com Quirón, a nossa palavra, se a gente não tomar cuidado, pode ferir, pode trazer à tona feridas. E aí, é claro, né, ao mesmo tempo, se a ferida vem à tona, a gente pode trazer também a capacidade de cura. Às vezes a cura pela fala, a cura pelas emoções. Mercúrio também representa as mãos. Novamente, quer entender sobre Mercúrio, vai lá para o curso de astrologia, tem um link aqui embaixo, e assista a aula de Mercúrio. Você vai ver que ele é muito habilidoso com as mãos. Então toda a parte de terapia corporal é muito interessante. Eu trabalho com a marmaterapia, né? Que é uma terapia que pega os pontos marma, que é parecido com os pontos de acupuntura, mas é na linha indiana, e aí você trabalha massageando, apertando. E aí, claro que eu coloco óleos essenciais e cristais também. Então é muito interessante. É algo que você pode fazer em si mesmo. Alguns pontos não dá, obviamente, aqueles que são nas costas, mas dá para ativar através de asanas do yoga, de várias coisas. E esses pontos no corpo, né, eles sendo estimulados, eles vão liberando prana e vão fortalecendo o corpo e vão trazendo cura de certa forma. Bom, e aí a temporada de Mercúrio em Câncer termina no dia 26/6 com um sextil a Urano. Esse aspecto é muito interessante e traz ali muito um tom de libertação do passado. Novamente, esse Mercúrio em Câncer pode fazer com que a gente pense no passado, resgate o passado, se conecte com o passado, já que é uma temática canceriana. E o sexto com Urano, que é para finalizar, né, essa passagem, traz um tom muito de libertação. E aí, veja, a temporada do Mercúrio em Câncer começa no desafio com Saturno e Netuno, que convida a gente também a mergulhar no inconsciente, né, a ver se tem alguma coisa ali presa que a gente tem que liberar, e termina a temporada de Mercúrio em Câncer com o sexto com Urano, trazendo essa libertação.
Então é um aspecto muito interessante, eu diria que é uma fase muito terapêutica, né? Então, assim, a palavra pode curar, a conversa pode curar, essa investigação do passado, das emoções, pode ser muito útil. E a gente termina, então, no dia 26, com o sexto a Urano, trazendo aí libertação, trazendo insights, grandes ideias. E no mesmo dia, dia 26, como Urano está bem no final, né, de Touro, o Mercúrio sai de Câncer, entra em Leão, e depois o Urano vai em seguida vai entrar em Gêmeos também. A gente vai ter uma mudança importante ali. Falaremos sobre isso aqui. Quando o Mercúrio entrar em Leão, a gente volta aqui para conversar. Bom, destaque, né? Veja aí no seu mapa. Eu sempre comento que é importante você olhar no seu mapa tudo o que está acontecendo, né? Aqui eu falo num plano mais geral, mas se você tem o conhecimento do seu mapa, você pode colocar isso cada vez mais de forma personalizada na sua vida. Então veja no seu mapa se você tem planetas em Câncer, porque esse planeta vai receber a visita do mensageiro, a visita de Mercúrio, Deus Hermes. Eu, por exemplo, tenho a Lua, o que significa que minhas emoções podem receber aí mensagens, né? Podem ter aí, novamente, nessa parte de conversas, tudo pode tocar fortemente minhas emoções. Posso receber algumas mensagens do passado e assim por diante, né? Se você tem um Mercúrio em Câncer, quem tem Mercúrio em Câncer vai passar pelo retorno de Mercúrio, né? Uma revolução, um ciclo de um ano que se fecha e assim vai, né? Então, planetas que você tem Câncer vai receber a visita de Mercúrio e não é só Mercúrio, né? Vai receber a visita de Júpiter também, que já ingressou em Câncer. E mesmo que você não tenha planetas em Câncer, você sabe que você tem uma área canceriana no seu mapa. Tem uma área lá do seu mapa que o signo de Câncer está lá. Inclusive, se você quiser, comenta aqui para a gente saber, né? No meu caso, o signo de Câncer ele pega quase que minha casa 4 inteira, né? Que é a casa natural de Câncer, mas ele rege a minha casa 5. Né? Então eu tenho aí essas duas casas sob influência do signo de Câncer. E se você, né, gosta de cristais, um cristal que você pode utilizar, na verdade a gente tem vários, e aí eu fiquei pensando aqui, poderia indicar até um cristal para cada aspecto, né, que esse Mercúrio vai fazer, mas ficaria muito extenso aqui a nossa conversa. Então eu escolhi um cristal em óleo essencial que a gente pode utilizar nesse período para extrair o melhor. E o cristal que eu escolhi é a água marinha. Água marinha, um cristal lindo, né? É um berilo azul, né? Ele também pode ser meio esverdeado, mas o berilo verde é a esmeralda. Então a água marinha é muito boa para trazer calma, paz, tranquilidade. Ela ajuda na comunicação, ela ajuda numa comunicação compassiva, amorosa, né? Ela trabalha muito o nosso chakra vishuddha, né? O chakra da garganta, o chakra laríngeo. Então a água marinha pode ser extremamente benéfica nesse período. Inclusive para todos os aspectos, né? No geral, a quadratura com Saturno, o sextil com a Vênus, trígono com a Lilith, para tudo aí a gente pode utilizar a água marinha, que nos acalma, tranquiliza, sintoniza, né? Refina a mediunidade, a intuição e abre a comunicação amorosa. E como óleo essencial, eu quero falar sobre um óleo essencial que não é tão citado, né? E aí, para sair dos mesmos, eu poderia falar da lavanda, com certeza. Se você tiver lavanda, pode utilizar a lavanda, porque ela vai trazer a comunicação amorosa também. Mas eu queria trazer aqui a camomila romana. Camomila romana. A camomila a gente sabe que é poderosíssima, né? Uma erva que tem um grande histórico aí na toda a medicina antiga, a magia europeia. Né? Então a camomila aí é muito conhecida. E o óleo essencial de camomila romana é um dos mais suaves que tem. Inclusive é um dos mais recomendados para criança, né? Pela suavidade dele. Claro que o camomila a gente sabe que um dos efeitos mais fortes, né, da camomila falado é a calma, a tranquilidade. Então, camomila é um óleo recomendado para dormir, para melhorar o sono. Mas a camomila também ajuda a gente a nos sintonizar com a nossa missão. Traz calma e tranquilidade, nutre o coração, traz esse senso de autocuidado, né? Pode resgatar questões da infância, né? Já que estamos falando aí de um aroma, inclusive, que é muito benéfico para a criança. Então, quem tiver a camomila romana, utilize nesse período. Né? É um óleo bem diferente, é um óleo que é comum, assim, o cheiro dele é bem forte, tá? Então, se você conhece o chá de camomila, você sabe que é bem suavezinho o cheiro, mas imagina aquilo ali muito potencializado. Esse é o cheiro do óleo essencial de camomila romana. Então, quem tiver, utilize. Quem quiser entrar nesse mundo dos óleos essenciais comigo, manda mensagem lá no Instagram que a gente troca uma ideia em como você pode fazer isso. Vou ficando por aqui. Aproveitem essa temporada de Mercúrio em Câncer. Comentem aqui também se esse esquema de áudio fica legal, né? Porque eu sei que eu tenho que gerar conteúdo ali para o Instagram, também TikTok, mas
o meu principal é passar a mensagem. Então, se tiver gente gostando da mensagem aqui por áudio, eu poderia até passar mais coisas por áudio aqui. Então, comenta aí se esse formato ficou legal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.